A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus. Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Mateus, capítulo 17, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estamos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, escutai-o. Glória a Deus, irmãos. Aqui nós vemos que Jesus, ele conduziu a Pedro e Tiago e a João ao monte alto. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Senhor já falava comigo. Louvado seja Deus. Vou levar pessoas a lavassura manda lavastei. Vou levar pessoas a um particular. Vou levar pessoas íntimas, pessoas que buscam, pessoas de oração, pessoas que estão na posição, pessoas que jejuam, pessoas que me seguem de verdade. Iramanda lavassura badai. O Senhor falava comigo: vou levar pessoas a um particular, minha filha, e vou me revelar tal como sou para eles, para elas. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus ele leva Pedro, Tiago e João a um alto monte, a um particular. E ali Jesus ele se transfigura diante deles. Ou seja, Jesus mostra a sua verdadeira identidade para eles. Jesus falava isso comigo. Vou revelar minha verdadeira identidade para pessoas, para aqueles mais íntimos, para os meus queridos, para os meus escolhidos. Vou me revelar de uma forma esplêndida, maravilhosa, àqueles que estão me buscando. Jesus, aquele se transfigura, irmãos. Ele se transfigura na pessoa tal como ela é. Eles veem Jesus tal como ele é, revestido de glória, aleluia, revestido de luz, ramanto que alavacharabadai, revestido de santidade, iraplafá, suas vestes se tornaram brancas, ribiá charamandalavassou, ribiás tocou jarabá xandequiaçai, suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aqueles discípulos puderam contemplar a glória, a santidade, a pureza, ribiá, xaravalavassura mandai, do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava falando ao meu coração: vou levar pessoas para um particular, raplafassura mandalavastéria, e vou me revelar, ribiá, xaramanto, que ai, xarabat, vou revelar a minha santidade, vou revelar a minha verdade, vou revelar, amanto, os meus mistérios, rabalavassura mandai, vou revelar, vou mostrar, ribiasto, couviarabá, xandequiaçai. Aqui, irmãos, esses discípulos viram Jesus transfigurado, e o Senhor ainda falava ainda mais ao meu coração. O Senhor falava assim: Satanás se transfigurou em anjo de luz para enganar, se transfigura em anjo de luz para enganar. Mas eu, a lavassura mandeguiasto, aleluia, me transfiguro em quem eu sou, raplafasto, ribiai charamanto que ai charabadai. Eu me transfiguro em quem eu sou, e quem eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu me transfiguro em quem eu sou a verdade, e a verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma o homem velho em uma nova criatura. E então aqui esses discípulos, quando viu aquela transfiguração de Jesus, Pedro, então ele ficou admirado com aquela visão. Pedro, então, ele ficou assim maravilhado, sabe? Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor Jesus, bom é que estejamos aqui. Pedro sentiu, aleluia, algo glorioso ali naquele momento. Porque quem está, irmãos,
Quem pisa no santo dos santos, quem tem visões profundas, quem tem revelações profundas, arrebatamento de espírito, aqueles que recebem esse privilégio de receber essa revelação, essa transfiguração, essa manifestação do poder de Deus nas suas vidas, eles ficam maravilhados. E Pedro disse, bom é que nós estejamos aqui. Ou seja, nossa, que lugar maravilhoso, que lugar de glória. Que lugar é esse? Eu quero ficar aqui para sempre. Raplafá Suramandai. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me lembrava, louvado seja o nome do Senhor, de quando eu tive o meu arrebatamento de espírito. Eu queria ficar lá para sempre, no céu, eu não queria mais voltar. Iraplafá Suramandokiai. Raixandegiasto, Cuvia, Ramandalavassou. Eu não queria mais voltar, eu queria ficar lá. E o Senhor falava comigo, aleluia, vou me revelar. Vou, aleluia, vou me revelar àqueles que estão me buscando. Então eles falam isso para Jesus. E estando eles ainda a falar com Jesus, saiu uma nuvem luminosa os cobriu. Uma nuvem brilhante, uma nuvem de luz os cobriu. Agora imaginem que glória. Raixalavassurabadai. Jesus se transformou em glória. Ribiasto comandoria lavacharabadai. O rosto dele resplandeceu como sol. Raplafassuramandei guiasto. E a nuvem ainda o cobriu. E disse para eles, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Escutai-o. Ribiasto couve aramandalavasteia. Jesus, Deus estava revelando o Filho aos discípulos. Deus estava revelando a verdadeira identidade do Filho aos discípulos. E o Senhor falava comigo, vou revelar minha verdadeira identidade aos meus discípulos, aos meus filhos, aos meus ungidos. E ali, por causa daquela visão, eles caíram com seu rosto sobre terra. E eles ficaram com medo. Depois eles ficaram com medo. Mas depois Jesus erguendo os olhos, e depois eles ergueram os olhos e não viram a ninguém. Quando eles se levantaram, depois da visão, que eles se levantaram, eles não viram ninguém a não ser Jesus. Jesus. Iramanto que alavassura abadai. Para que eles viessem ter certeza, aleluia, daquilo que eles viram. Para que eles viessem, aleluia, ter convicção daquilo que eles viram. Mas o Senhor Jesus falaram para eles não contar a visão até que ele fosse ressuscitado dos mortos. Então eles precisavam guardar aquela revelação, aquela visão, aquela manifestação do poder de Deus na vida deles. Eles precisavam guardar até que Jesus fosse morto e ressuscitasse. Depois que Jesus fosse morto e ressuscitasse, então eles poderiam contar a visão. Ai, Ramandalavassurabadai. Jesus, Ribiasto, até hoje ele continua se revelando. Até hoje ele continua manifestando o seu poder e a sua glória. Até hoje, Raplafá Suramanto, depois da sua ressurreição, ele apareceu para muitos. Ribiasto. E agora você pode contar a visão. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu uma revelação, se Deus te deu um direcionamento, uma posição, se Deus te mostrou algo glorioso, poderoso dos céus, você pode contar, porque Jesus já morreu e já ressuscitou. E ele já se manifestou, ele está manifestado em glória no meio do seu povo. Então não é tempo mais de guardar aquilo que Deus te mostrou. Ribiasto, Ramandai, Raplafassuramandoukiasai. Não é tempo mais de guardar. É tempo de falar. Ribiacharam, ele morreu e ele já ressuscitou. Ele já está manifestado em glória em nosso meio. Alavasuramanto, ele está revestido de poder, majestade de glória. Então é tempo de contar.
Você vê que por um momento eles não podiam contar. Jesus os proibiu. Jesus disse, não contem a ninguém a visão, não conte nada. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então nós vemos aqui que os discípulos precisam respeitar o tempo. Porque para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Mas Jesus já morreu e já ressuscitou. Ribias tocou Viaramanda Lavaster. E agora ele dá o comando, agora ele dá o alvará. Você pode falar aquilo que eu te mostrei, Raplafaço, aquilo que eu te revelei, aquilo, alavaço, que os teus olhos viram. Você vê que eles viu e ouviu. Você viu e ouviu algo da parte de Deus, mistérios da parte de Deus, e você precisa falar, você precisa revelar, para que outras pessoas venham se aproximar, venham acreditar, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ter a sua fé aumentada. Você precisa falar. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, irmãos. Coisa linda, coisa gloriosa. Gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para eles, a ninguém contei, e erguendo os olhos, eles viram Jesus, e depois, descendo do monte, Jesus ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então havia um tempo para eles ficarem calados, mas agora Jesus já morreu, já ressuscitou, ele está revestido de glória. Essa visão que ele mostrou, a lavassoura, manto, para Pedro, Tiago e João, já se cumpriu. Raplafá, surabadai. Aleluia, ele já se revestiu de glória. Ele já se revestiu, lavassoura, manto. E o Senhor falava ao meu coração, filha, eu vou me revelar para alguns. Aleluia, eu vou revelar minha verdadeira identidade a alguns. Só que tem outros, filha, que eu já me revelei. E eles precisam contar. Eles precisam contar a visão. Aleluia. Eles precisam anunciar. Aleluia. Anunciar a minha vida e a minha ressurreição, a minha manifestação, aquilo, a revelação que você recebeu. Que você possa tomar esta palavra. Aleluia. É tempo de contar os mistérios. É tempo de falar, é tempo de anunciar, é tempo de revelar, é tempo de transmitir. É tempo, irmãos, é tempo de transmitir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse desta palavra, aleluia. Aquilo que Deus lhe mostrou não fique guardado só para você, não. Transmita, aleluia, passe para os seus irmãos. O Senhor está dando alvará dentro da palavra. Ribias tocou, jaramanda lavastéria. O Senhor está dando comando dentro da palavra. Aleluia. Eu morri, ressuscitei, estou revestido de glória. Depois disso, vocês podem contar a visão. Iraplafá, suramanto. Aleluia. Não posso desta palavra. E que o Senhor continue se revelando a você. Que o Senhor continue te mostrando o sobrenatural, os mistérios celestiais, coisas ocultas. Aleluia. Coisas tremendas, coisas invisíveis, pessoas não veem, mas você vê, Raplafa, porque você tem sensibilidade, visão espiritual aberta. Eraplafa, suramandai. Deus vai abrir a tua visão. Ribiá, xaramanto, kiai, xarabalavastei. Tu vai ver a glória de Deus. Raplafa, tu vai enxergar a verdade. Ribiá, xarabalavastéria. O teu olhar espiritual será aberto e tu vai ver, aleluia, a verdade exposta diante dos seus olhos. Aleluia. Tome posse desta palavra. Que o Senhor Deus te abençoe. Digite nos comentários, Deus se revelará a mim. Aleluia. E eu vou ver com os meus olhos espirituais a glória de Deus. Eu vou ver com os meus olhos, aleluia, espirituais, a manifestação do poder de Deus na minha vida. Tome posse em nome de Jesus.